Olá para você que me segue no canal Felipe Dumbi-FD. É muito bom tê-lo aí do outro lado para mais um vídeo, para mais uma temática. Afinal de contas, todas as semanas nós abordamos, ou eu tenho feito os possíveis de gravar pelo menos um vídeo, e tanto é que ultimamente, e também isso eu falei no vídeo antepassado, que já adotei o costume de todas as segundas, terças e quintas deixar um vídeo novo aqui no meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD. Se você está se deparando com esse meu canal pela primeira vez e você ainda não se inscreveu, é só clicar ali por baixo, aqui onde está escrito ali por baixo, onde está escrito inscrever ou subscrever, como aparece em alguns outros dispositivos. Se clique aí, se inscrevendo, não custa nada, é só clicar e imediatamente você fará parte desse meu canal. Isto significa que quando você estar inscrito neste meu canal, você receberá sempre notificações de vídeos que eu estarei postando e você estará baixando ou assistindo quando você quiser. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com as outras pessoas. Fazendo assim, você não só estará contribuindo comigo de modo que o Evangelho seja levado, a palavra de Deus seja levada e ensinada para as outras pessoas, mas também você estará contribuindo você estará colaborando com a pessoa de Deus na expansão de sua palavra, do ensino da Bíblia. No entanto, a temática de hoje eu anunciei no vídeo passado, eu falei de que estaremos falando sobre os 6 abismos entre nós e o texto bíblico. Isso mesmo. A temática é os 6 abismos entre nós e o texto bíblico. Afinal de contas, quais são os 6 abismos entre nós e o texto bíblico? No vídeo passado eu falei de que a Bíblia foi escrita, indubitavelmente, por homens inspirados por Deus, homens movidos pelo Espírito Santo. E a base bíblica nós temos em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, e 2ª Epístola segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. E certamente temos o pressuposto de que a Bíblia foi escrita num período de 1500 a 1600 anos aproximadamente. E eu falei de que desde a época de Adão até a época de Noé passaram-se 2000 anos. Desde a época de Noé até a época de Jesus, 2000, totalizando 4000 anos. E desde a época em que Jesus subiu ao céu, foi logicamente no ano 31 DC, depois de Cristo, ou esse ano da era cristã, e tanto é que os judeus usam a expressão era comum, né? Era comum. Então, para cá já passam cerca de 2000 anos. Então, há muita coisa que exatamente nós precisamos entender relativamente àquilo que foi escrito há muitos séculos atrás, em uma época diferente, em uma cultura diferente, com costumes diferentes, e há muitos elementos aí que nós poderíamos aqui retratar. No entanto, eu vou diretamente à temática, ao assunto, para não tornar muito longo esse vídeo. Então, os 6 abismos entre nós e o texto bíblico. Essa é a temática, só estou repetindo. O primeiro abismo que eu poderia aqui apresentar para você é exatamente o abismo cronológico. O abismo cronológico tem que ver com o abismo de tempo, datação, o tempo. Então, você já sabe que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. E quem foi, de facto, usado para escrever a Bíblia ou o texto sagrado, certamente esta pessoa viveu num tempo diferente em relação ao nosso tempo. E nós,
certamente não estávamos lá quando o autor bíblico, o autor sagrado, estava exatamente escrevendo aí o primeiro o manuscrito, quando estava aí escrevendo o texto sagrado. Nós não estávamos lá. E, de facto, nós também não podemos, então, até mesmo conversar com eles e nem conversarmos com os primeiros ouvintes, como, por exemplo, Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. Marcos escreveu exclusivamente para os romanos. E Lucas escreveu para os gregos. E João escreveu, claro, para a igreja em geral. E agora, Paulo, quando, por exemplo, escreveu a epístola aos Gálatas, escreveu para os irmãos que estavam na Galácia. E Filipenses para os irmãos que estavam em Filipos, Tessalonicenses, os irmãos que estavam em Tessalônica, assim também Coríntios, para os irmãos da cidade de Coríntios, e mais, Efésios para os irmãos em Éfeso. Então, nós não podemos conversar com os autores sagrados, nós não podemos conversar atualmente, repito, atualmente, não podemos conversar com os autores que escreveram a Bíblia, não podemos conversar com os primeiros ouvintes, porque afinal de contas, tanto os autores e os primeiros ouvintes já morreram e faz tempo. Claro, Moisés foi um dos autores bíblicos e ele está no céu, está exatamente lá, desfrutando de uma forma antecipada a glória do mundo, a glória lá diante do Pai Celestial, lá no paraíso, lá no céu. Então, os primeiros ouvintes já não existem, os autores bíblicos já não existem, todos eles morreram. E aqueles leitores, de facto, que procuram estudar o texto ao fundo, para entendermos naturalmente o significado do que os autores escreveram, é fundamental fazermos uma pesquisa acurada, uma pesquisa mais aprofundada, fazendo aquilo que eu expliquei no vídeo passado, um trabalho de exegese, cavar o fundo, o texto bíblico. E, claro, nós e os autores que escreveram a Bíblia, inclusive os primeiros ouvintes, de facto estamos separados por um longo período de tempo. Apesar de que nós estamos no século XXI e eles já não existem, mas há um abismo muito forte em termos cronológicos, em termos de tempo. E o segundo abismo tem que ver com a geografia. Eu apresentaria aqui como abismo geográfico. Essa questão do abismo geográfico é fundamental para que, afinal de contas, nós tenhamos uma percepção clara e alargada do entendimento das Sagradas Escrituras. Esse abismo geográfico, vamos falar especialmente a nós que estamos vivendo no ano 2023, em pleno século XXI. Então, particularmente nós daqui do Ocidente, nós estamos sem dúvidas a quilômetros de distância da região, inclusive dos países onde se deram os fatos que são narrados nas Escrituras Sagradas. O texto bíblico, de certa forma, faz parte de um espaço geográfico diferente do nosso espaço geográfico. Nós geralmente falamos de Israel, falamos da Síria, da Assíria, do Egito, falamos da Babilônia, falamos da Pérsia, falamos da Grécia, enfim.
Então, o aspecto geográfico é fundamental para que nós entendamos como parte dos 6 abismos entre nós e o texto sagrado. E falar do abismo geográfico, tanto é que estuda-se o contexto geográfico dentro da exegese bíblica. Estuda-se o contexto geográfico, saber a geografia, o mapa, a extensão territorial, o espaço geográfico onde Paulo, o apóstolo Paulo, atuou, pregou, viajou como missionário, o espaço geográfico onde estava localizado Israel, as outras nações pagãs, onde de fato estavam. Então, esse elemento que tem que ver com abismo geográfico, é um dos aspectos muito primordiais. Então, terceiro abismo, eu apresento aqui como abismo cultural. Abismo cultural. Na verdade, o texto-alvo o texto-alvo de uma exegese que a gente possa fazer pode ter como pano de fundo uma cultura. E uma cultura que nada mais é do que o aspecto da vida social que se relaciona com a produção do saber, a arte, folclore, mitologia, costumes, inclusive outros elementos, parte da mesma cultura. Assim, de facto, o jeito de olhar para a vida da cultura onde o texto bíblico estava inserido originalmente tende a ser bastante diferente de percepção moderna, inclusive percepção ocidental. A cultura do povo bíblico. Como é que era a cultura bíblica? O que se falava mais naquela cultura? Quais eram os elementos essenciais que eles consideravam como que não deveria ser dispensável na própria cultura? Então, havia muitos elementos culturais que o povo da época bíblica, sem dúvida, apegava-se. Os judeus, israelitas, claro, a cultura, poderíamos aqui falar, qual era a cultura dos israelitas? Qual era a cultura dos babilônios? Qual era a cultura dos egípcios? Qual era a cultura dos gregos? Qual era a cultura dos habitantes lá da Mesopotâmia? Qual era a cultura dos persas? Qual era a cultura dos assírios? Então, esse aspecto é indispensável aqui dentro dos 6 abismos entre nós e o texto sagrado, texto bíblico. O quarto abismo tem que ver com a linguística. Então, é exatamente o abismo linguístico. No entanto, certamente há um sofrimento, eu posso assim usar essa palavra, sofrimento, para aqui dar o entendimento claro daquilo que eu quero transmitir para você. Há um sofrimento, um dano. Um dano pode ser exatamente um prejuízo, um dano, um prejuízo ao texto no ato da tradução. E isso é inevitável. Claro, isso é inevitável. A estrutura gramatical do texto bíblico, o jeito de, na verdade, se escrever, isto, poderíamos aqui falar falta de pontuação, acentos e até mesmo separação entre palavras, as peculiaridades da língua grega,
algumas expressões incomuns ou de sentido obscuro, já que vemos muitas palavras de sentido obscuro nas Sagradas Escrituras, a qualidade dos fragmentos de texto aos quais temos acesso hoje, a possibilidade de erros, transmissão de texto, constituem indubitavelmente um abismo entre aquele que pode ser chamado ou considerado o exegeta moderno e, inclusive, o texto bíblico que foi escrito há muitos anos, há muito tempo atrás. Então, o quinto abismo que eu aqui apresento tem a ver com o abismo literário, matéria aqui de literatura. Abismo literário. Eu falei aqui de 4, né? Sim, esse aqui é o quinto. O primeiro eu falei do abismo cronológico, o segundo eu falei do abismo geográfico, o terceiro eu falei do abismo cultural, o quarto eu falei do abismo linguístico, o quinto exatamente tem que ver com o abismo literário. Então, o que eu poderia explicar aqui nesse quinto abismo que tem que ver com a literatura, o abismo literário? Sem dúvidas, o estilo e a forma de escrita do texto do Novo Testamento, por exemplo, difere do nosso estilo atual de escrevermos. Não é tão comum assim em nossa escrita o uso de imagens, parábolas e até mesmo provérbios, como era nos tempos do Novo Testamento. Agora, existe uma diferença entre o gênero literário e o estilo literário. E essa diferença precisa ser clara para nós, para podermos distinguir, então, o que é exatamente o gênero literário e o que é o estilo literário. Porque aqui há uma diferença entre essas duas expressões. No entanto, o gênero literário, de fato, compreende o conjunto de textos que apresentam a mesma estrutura, forma básica, acrescidos de conteúdos ou outras características similares. E até fala-se de gênero, no entanto, quando ditos ou até mesmo narrativas apresentam um conjunto de formas idênticas, acrescidas de outros elementos comuns. Como exemplos de gêneros, num material que seja cursivo, num material que seja um material que seja descritivo, melhor assim, descritivo, ou um material que exatamente aparece bem relatado aí uma determinada história. Então, como exemplo de gêneros desse material, podem ser citados aí ditos proféticos, ditos sapienciais, ditos de segmentos, hipérboles, inclusive parábolas que nós vemos muito nos textos neotestamentários, isto é, do Novo Testamento. No entanto, no material narrativo, temos os gêneros dos relatos de milagres, das controvérsias, dos relatos da paixão, entre outros relatos que aí certamente aparecem. Agora, o estilo literário, já falei do gênero literário, agora o estilo literário é a criatividade do autor. Isto mesmo. E tanto é que isso comumente pode-se ver em várias outras literaturas de escritores
extra-bíblicos, e muitos escritores por aí pode-se exatamente evidenciar a questão do estilo literário. Então, o estilo literário ele tem muito a ver com a criatividade do autor ou da comunidade em que o texto foi produzido por meio do seu círculo literário. E o jeito próprio até mesmo de escrever dentro do gênero literário escolhido, previamente conhecido naquela cultura. E o estilo de um texto certamente engloba toda a sua forma de apresentação, como introduções ou finais típicos, e descrições breves ou pormenorizadas dos fatos ou até mesmo, poderia aqui eu dizer, eventos. O último abismo entre nós e o texto bíblico tem que ver com abismo espiritual. Isto mesmo, abismo espiritual. Este é o sexto abismo. No entanto, quando nós lidamos com a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, considerada pelos cristãos como livro sagrado, certamente admitimos que o texto tem origem na pessoa de Deus e a maneira de Deus agir é diferente. É diferente da nossa maneira de agir ou da nossa maneira de atuar. Deus certamente é infinito e ele fala de verdades difíceis de serem assimiladas. Assim, nós temos, por exemplo, os textos que eu fiz referência no início, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, segunda epístola de Paulo, primeiro é primeiro, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, segundo, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, e também outros que eu posso fazer aqui a referência de Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 13, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 20 e 27. Então, importa aqui dizer de que a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, aí temos o texto inspirado. E a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, aí nós temos a apresentação de autores movidos pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, autores movidos. E Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 13, e 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, e primeira epístola de João, capítulo 2, verso 20 e 27, aí nós temos os leitores que são guiados pelo Espírito de Deus para terem uma compreensão profunda, uma compreensão largada do texto sagrado. Por isso que quando você e eu oramos a Deus para nos iluminar a mente e nos guiar em toda a verdade, aí certamente o Espírito de Deus atua, o Espírito Santo realiza a sua obra de tornar lúcido o texto bíblico em nossas mentes, em nossa memória. Então, estes são os 6 abismos entre nós e o texto bíblico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, deixe o seu gosto, o seu like, claro, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, mais uma vez é só clicar aí onde está escrito inscrever. E lembre-se de que todas as segundas, terças e quintas tem vídeo novo aqui no meu canal, Felipe Dumbi-FD. Tchau, até ao próximo vídeo ou à próxima temática.